Hoje o Cine chegou a tocar nesse assunto. A insegurança jurídica é um problema muito grave aqui no Brasil. É isso que impede que haja investimentos externos aqui, capital privado. Quem é que vai investir quando você consegue criar uma polêmica jurídica e desfazer uma lei, inclusive que quando já existem investimentos feitos com base nessa lei? Até que ponto é possível, através de uma legislação um pouco mais fechada, reduzir o nível de subjetividade na interpretação de lei? Nós já vimos o Supremo Tribunal Federal interpretar uma lei ao contrário da sua letra escrita. Isso cria uma insegurança enorme, porque o legislativo acaba criando uma situação jurídica e pessoas que não têm mandato popular, portanto não podem falar politicamente, só podem ter uma atuação técnica, acabam interferindo e criando essa grande instabilidade. Pela sua experiência, como lidar com isso? Já teve no legislativo, no executivo, como lidar com essa questão da insegurança jurídica, dessa excessiva interpretação, usando princípios para tudo, inclusive para torcer o sentido escrito de leis? Capês, na verdade, nós não temos mais Constituição no Brasil. Nós temos, na verdade, 11 constituições ambulantes. Uma hora, uma está em Brasília, outra está em Nova York, outra está em São Paulo. Isso aqui não é uma questão pessoal, que eu tenho amigos lá, inclusive, respeito. Eu estou falando da instituição. Sim. Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, hoje, não é nem o Supremo. Cada ministro é uma Constituição, porque ele interpreta a Constituição do jeito que quer. Eu acho que essa Constituição já esgotou o seu prazo de validade. Infelizmente, ela foi feita num momento muito infeliz, porque ela foi feita o seguinte: logo depois do regime militar, as lideranças civis queriam fazer um acerto de contas com os militares, porque fecharam o Congresso, cassaram o mandato, e se reuniram todos, os progressistas e os conservadores, para criar uma vacina contra a instituição mais forte do país, que era a instituição militar. E chegaram à conclusão de que vacinar contra a instituição militar e a influência dos militares era empoderar corporações civis. Empoderaram o judiciário, empoderaram o Ministério Público, empoderaram todo mundo, tá certo? De tal forma que depois o Supremo, como a mais forte dessas corporações, ganhou autonomia. Por quê? Porque eu lembro disso desde a época do presidente Collor, depois o presidente Itamar, o presidente Fernando Henrique. O que era a oposição ao governo? Era uma tríade formada por um jornalista, um representante do Ministério Público e um jornalista da Folha ou da Veja ou da Globo, um representante do Ministério Público e um deputado da oposição. Era isso. E isso se consolidou quando a oposição perdia uma votação dentro do Congresso. Ela recorria ao Supremo contra a sua instituição, que era o Legislativo. E o Supremo foi, naturalmente, tomando gosto por arbitrar as disputas dentro do Legislativo. Chegou a tal ponto que, no momento, o Supremo resolveu decidir quem o presidente ou a presidente deveria ou não escolher como ministro. Quando o Supremo decidiu que a Dilma não podia nomear o ministro, muita gente aplaudiu, porque era o PT e era o Lula. Eu disse: olha, vocês estão alimentando um crocodilo e o resultado é que vão ser devorados por último, tá certo? Sim. Alimenta o crocodilo e será devorado por último. Depois o Supremo proibiu o presidente Temer de nomear uma ministra. Ela era uma deputada no usufruto do mandato e das suas atribuições de parlamentar, deputada Cristiane Brasil. Mas como era filha do Roberto Jefferson, quando o Supremo proibiu a nomeação da deputada Cristiane Brasil, muita gente, tudo bem. Depois o Supremo proibiu o presidente Bolsonaro de nomear um delegado da Polícia Federal, o diretor-geral. Quando a proibição saiu, eu liguei até para o ministro, meu amigo, eu digo: o que é que houve? O que é que esse delegado aprontou? Nada. O delegado não tinha nenhum processo administrativo. O delegado foi acusado de ser amigo da família, imagine. Então acabou. Agora pode. O Supremo decide, o Supremo define. Eu acho que isso gera uma insegurança jurídica completa para todo mundo, para os indivíduos, para as empresas, para o próprio Congresso. Eu acho, como resolver isso? Na minha opinião, só tem dois caminhos. O primeiro, o mais rápido, o mais fácil, o acessível, um emendão. Você faz uma emenda
com todos os artigos necessários para rearrumar a relação entre os poderes. Tem que fazer esse emendão. Ou uma solução mais ambiciosa, mais ousada, é uma nova Constituinte. Um outro problema na época, eu falei do primeiro problema da Constituição, que foi logo na saída do regime militar. Mas o pior foi uma Constituição às vésperas de uma eleição presidencial. Sim. Que se transformou, na verdade, numa plataforma, num programa eleitoral do candidato que ia em 89 disputar a eleição. Então, qualquer coisa que entrava naquele corredor era aprovada, entendeu? Então, você tem uma situação difícil. Hoje a Constituição é uma anomalia interpretada a qualquer hora pelo Supremo, e acho que isso tem que ter um paradeiro, porque não terminará bem se continuar assim.